Saul disse: eu, porém, obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas separei os amalequitas para a destruição. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedece a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Amém, Senhor Jesus. Paizinho, que seu nome seja louvado e glorificado, Pai. Obrigada, Pai, porque mais uma quarta-feira chegou, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, Pai, para que o Senhor falasse conosco, Pai, profundamente, Senhor. Pai, obrigada, Pai. Faça uma fogueira sagrada, Pai, ao redor desta nave, Senhor Jesus. Coloque teus anjos aqui nesse lugar, Pai. Senhor, que os corações aqui estejam, Pai, abertos, Pai, para receber a porção que o Senhor tem para cada uma, Senhor. Toma, Pai, a pregadora no teu colo, Pai. Usa a boca dela, Pai, como boca profética aqui nessa terra, Senhor. Que da boca dela saiam palavras de vida eterna, Senhor. Assim eu oro, Pai, e agradeço no santo nome do teu Filho Jesus. Amém. Pega a sua voz, cante. Eu aproximei, permaneci, e o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, e o teu olhar me consumiu. Eu sou todo. Amém, glória a Deus. Pastora, obrigada. Daqui a pouco você volta, né, pastora? Pode sentar. Já vou começar pelo tema. Tema de hoje: qual fruto você decide comer? E já vamos para o versículo. Provérbios 18. Ah, Gabizinha, quero NVI, tá? Por favor. Provérbios 18, versículos 20 e 21. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. A colheita dos seus lábios o satisfaz. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. Amém? Então agora volta, Gabi. E a gente vai ler todo mundo junto. Bem pausado. Amém? Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. A colheita dos seus lábios o satisfaz. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. Agora, Gabi, volta de novo. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Então a palavra de Deus está falando que nós vamos comer o quê? O que a gente fala. Tudo que a gente fala é alimento para a gente. Tudo. Tudo. Não são algumas palavras, são todas as palavras. A colheita dos seus lábios o satisfaz. Se eu perguntasse, volta lá, Gabi. Se eu perguntar para vocês assim, me dá um versículo que tenha correlação com essa segunda afirmação.
que a colheita dos seus lábios o satisfaz. Quem arrisca? Alguém? Perfeito. Muito bom, Sheilinha. Outro. Está falando de colheita. De Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Então, se eu semeio palavras de vida, eu vou colher o quê? Vida. Se eu semeio morte, eu vou colher o quê? Morte. Vai, Gabizinha. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama, comerá do seu fruto. Qual fruto você decide comer todos os dias na sua vida? Vou melhorar. Qual fruto você decide comer a partir de hoje? Você decide comer o fruto da sua murmuração? Ou você decide comer o fruto da sua adoração? Murmurar significa reclamar, resmungar ou manifestar descontentamento. A murmuração, prepara aí o coração, por favor. Está preparado o coração? Estou afirmando, não estou sugestionando, ok? A murmuração é uma das maiores características do incrédulo. Não, pastor, eu estou na igreja, eu aceitei Jesus, batizei, amo Jesus. Pois é, mas você continua incrédula. Você participou de ritos religiosos, mas o seu coração não converteu ao Senhor. Porque se você murmura, você é incrédula. Você vive uma fé invertida. Lembra que nós falamos semana passada? Você pega as mentiras de Satanás para confrontar as verdades de Deus. E não o contrário. Você não pega as verdades de Deus para confrontar as mentiras de Satanás. Então, se você murmura, eu estou lhe afirmando que você precisa quebrar o teu vaso aos pés do Senhor, botar a tua cara no pó, adorar Ele em espírito e verdade, porque você tem características de uma pessoa incrédula. Porque quem crê, não murmura. Quem crê, adora. Estão entendendo? Quem crê, adora ao Senhor, chorando ou sorrindo. Quem crê, adora o Senhor na saúde ou na doença. Quem crê, adora o Senhor na escassez ou na abundância. Isso é Bíblia. Quem murmura, ops, como é que eu não estou chegando? Olha, isso aí foi a pausa para eu pôr o óculos. Quem murmura não reclama apenas das circunstâncias, mas automaticamente está questionando o cuidado e a soberania de Deus. Estão entendendo? Eu não posso dizer que eu amo a Deus sobre todas as coisas e que eu creio em Jesus Cristo, seu Filho, e que o Espírito Santo habita em mim, se eu murmuro. Porque se eu murmuro, eu estou falando para Deus assim: o Senhor não é competente. O Senhor não sabe o que está fazendo. O Senhor. Aí você vai acabar murmurando contra o próprio Deus. Pasme, a murmuração é acompanhada de rebeldia, cinismo, ingratidão, desonra e insubmissão. Isso é o que escrevi. E todas essas coisas que eu escrevo, elas são fruto do meu dia a dia como pastora. Cuidando de vidas, aconselhando vidas, morrendo para que outros vivam. Toda pessoa murmuradora, ela tem como característica a rebeldia, cinismo, ingratidão,
desonra e insubmissão. Hoje também é alimento forte, ok? Quem gosta de comer alimento sólido? Amém. Aqui é assim. Afinal de contas, é quarta no... Se é quarta no quartel, a gente é? Amém. Quem murmura sofre muito com o pouco que lhe falta e agradece pouco pelo muito que já tem. Vamos fazer aqui. É forte, né? Vamos dizer aqui. Todo mundo acordou hoje aqui? Respirou? Não precisou de oxigênio? Anota aí, um motivo de gratidão a Deus. Todo mundo quando acordou fez xixi? Glória a Deus, você não precisou fazer uma diálise? Glória a Deus. Quando você acordou para sair da sua cama, alguém precisou lhe carregar porque você não tem suas pernas ou você movimentou as pernas e saiu andando? 3 motivos para agradecer. Eu imagino que todo mundo aqui tomou banho hoje. Tomou banho? No lago Paranoá ou no chuveiro quentinho? 4 motivos. Esqueci um. Você dormiu debaixo ali daquela ponte ou você dormiu num colchão? Tinha cobertor? Você sentiu fome quando acordou? Você comeu pão? Ou tomou uma proteína? Ou comeu uma banana? Sofremos muito com o pouco que nos falta. E agradecemos pouco pelo muito que temos. Nós temos muitos motivos para agradecer. Só que a murmuração é o mal incontido, que vicia as pessoas. Não só vicia, como cega as pessoas. Gente, enquanto eu estiver pregando, por favor, deixa a tua mente ficar cativa a Cristo. E se avalie. Porque a ideia aqui, sabe o que é? Quando a palavra de Deus é entregue e é liberada, primeiramente para o pregador. Vocês têm consciência disso? Que o primeiro que recebe é quem? Prega. Para o pregador pregar, essa palavra tem que ter virado uma verdade no coração dele, porque senão ele não vai pregar de verdade, ele vai ser uma farsa. Ele vai ser um ator. Então a primeira pessoa que recebe é quem prega. Para a honra e glória do Senhor, eu não me ofendo com as coisas que Deus me fala. Porque eu tenho tanta convicção que Deus me ama, de uma maneira tão exagerada, que Ele quer o melhor para mim. Então o Senhor, todos os dias, Ele me leva para o secreto, Ele quebra o meu vaso, quebra o vaso no oleiro, né? Não, o outro vaso. Ele me pega como vaso e me quebra. Por quê? Porque Ele quer espremer tudo que tem dentro de mim para que eu venha a melhorar. Para quê? Para que eu venha a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para quê? Para que eu tenha uma vida abundante na terra. Então, por favor, enquanto eu estou pregando, observe em você. Você é uma pessoa que reclama muito? Vamos mudar a palavra? Vamos botar reclamar, porque às vezes o murmurar a gente se ofende, né? Porque a pastora ainda falou que quem murmura é rebelde, cínica. Então vamos falar reclamar. Você costuma reclamar muito? Por exemplo, você reclama muito do seu cônjuge? Você reclama muito de cansaço? Você reclama muito, por exemplo,
Cara, você sempre tem algo no teu dia para dizer que está ruim. Pois é. A gente precisa sair desse lugar. Porque a murmuração desagrada demais o Senhor. Porque a murmuração é uma fé invertida. A murmuração é um pecado horroroso. A murmuração, ela faz morrer dentro de nós a gratidão. Uma pessoa murmuradora, ela não consegue ser grata. Uma pessoa murmuradora, ela é uma pessoa ingrata. Gratidão é quando eu fixo os meus olhos naquilo que eu tenho. Já a ingratidão é quando eu fixo os meus olhos naquilo que eu não tenho. Então vamos trazer para a vida prática. As mulheres casadas. Você tem um marido, mas você não foca, não fixa no fato de você ter um marido. Você só foca que o seu marido ainda não é do jeito que você quer, porque ele não é, porque ele não é, porque ele não é. Aí todo dia vira um problema na sua vida. Porque quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, mais você contamina o ambiente. Por quê? Porque a palavra, a gente aprende lá em Gênesis capítulo 1, que a palavra gera o quê? Vida. Porque foi assim que Deus criou toda a terra e nós como seres humanos. A imagem e semelhança dele. Mas o próprio Deus que criou a terra, através da palavra dele, estabelecendo vida, ele também fala para a gente que a nossa palavra pode gerar morte. E aí, se a gente for lá em Gênesis capítulo 1, não precisa colocar, Gabi, mas a gente observa que Deus falou assim: haja luz. Aí o que aconteceu? Aí depois, eu não lembro a ordem, mas aí depois ele fala assim, ó. E disse Deus: haja firmamento. Aí em seguida, fala assim, ó. E assim foi. Não é assim? Aí ele fala: separe as águas do mar. Disse Deus: separe as águas do mar. Aí logo em seguida fala: e assim foi. Deus, ele fala o que ele quer ver e construir. Sobre o que você tem falado na sua vida. Você fala sobre aquilo que Deus te prometeu, ou você só fica falando aquilo que os teus olhos, que estão olhando com as lentes do teu coração enganoso e murmurador, estão te mostrando? Lá na criação Deus falou: haja isso, e assim foi. Então quando você fala na sua casa, é isso, o que acontece na sua casa? É isso. Semana passada a gente falou uma frase que eu mencionei de um pastor que eu ouvi, que ele fala: a fé não muda ambiente, a fé cria ambiente. Lembra dessa frase? O que você tem criado? Porque eu estou lhe assegurando nessa noite que quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, mais você está amaldiçoando sua vida, sua casa, seu marido, seus filhos, seu pai, sua mãe, sua igreja, todo mundo que convive com você. Você está amaldiçoando sua própria vida. Quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, quanto mais você acha ruim, quanto mais você acha ruim com as pessoas, quanto mais você fala das pessoas, porque se a gente pegar e colocar a murmuração aqui no centro e puxar um monte de seta, da murmuração vem um monte de pecado. Vem pecado de fofoca, vem pecado de desonra, vem pecado de ingratidão, vem pecado de exposição, vários pecados. Sabe por quê? Porque você é que está doente. E aí os seus olhos adoecem tudo à sua volta. Você não consegue receber aquilo que Deus tem feito para você.
Você não consegue receber que Deus está fazendo algo para você, porque você só enxerga a vida com a lente da murmuração. Aí a gente vira para a pessoa e fala assim: fulana, você está murmurando muito do seu trabalho. E aí para tentar constranger a pessoa, para tentar despertar a pessoa, para tentar acordar a pessoa, aí a gente vira e fala assim: sabe quantas pessoas estão desempregadas? Sabe quantas pessoas queriam trabalhar como você? Valoriza aquilo que Deus te deu. Você orou um dia para ter um emprego e você só reclama do seu emprego. Você só fala mal do seu chefe. Você só fala isso. Aí a pessoa: tá bom, pastora, me perdoa, me perdoa. Não vou mais falar, não vou mais falar. Aí você vira e fala assim: não fale. Isso está atrapalhando você. A pessoa: tá bom, não falo. Aí no outro dia, você chega perto da pessoa. Aí ela arrumou outro motivo para falar mal. Ela não fala mais do trabalho, mas aí ela fala mal do clima da cidade. Ela fala mal da comida que ela comeu. O pecado, deixa eu falar uma coisa para vocês. O pecado, ele muitas vezes, ele vai nos tirar da presença de Deus, porque o diabo vai enganar a nossa mente e a gente não vai enxergar o pecado como pecado. É como se dentro da gente a gente fosse normalizando as coisas. Eu tenho chegado à conclusão de algo, me permitam falar, até de uma maneira, assim, eu acho meio chula. Não gosto de falar assim, mas é o exemplo que eu consigo dar para vocês hoje. Dizem que quem tem mau cheiro debaixo das axilas, não percebe, não é isso? Assim como quem tem mau hálito, não é? A pessoa não percebe. O murmurador, ele não percebe que ele é murmurador, não percebe. Ele não percebe, porque ele murmura e ainda justifica que ele está murmurando porque ele está certo. O meu marido é ruim, pastora. Cara, você não está reclamando do seu marido. Você está murmurando, amaldiçoando sua vida e a vida dele. Vocês estão entendendo? Que mundo você está criando? Que ambiente você está criando? O mundo foi feito por Deus através da palavra. A sua casa também está sendo edificada através de cada palavra que sai da sua boca. Gabizinha, coloca, por favor, 1 Coríntios 10, de 9 a 11. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Além disso, não, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo... A murmuração vai te destruir. A murmuração, ela está destruindo a sua vida. E você nem está percebendo. Você está achando um monte de culpados para os problemas da sua vida. Mas você está destruindo a sua vida através da murmuração. E olha que interessante, quando o apóstolo Paulo fala lá, volta no versículo 9, Gabi. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Quem sabe do que Paulo está falando aí? Eu vou contar para vocês. Deus ouviu o clamor do povo que estava preso como escravo nu. Deus mandou quem? Para ser o quê? O libertador do povo. Após as 10 pragas, finalmente, Faraó deixa o povo ir. O povo sai para ir para a terra prometida. Segundo os historiadores, essa informação é muito passada, então todo mundo já deve saber disso, mas, enfim, eu vou repetir. Era um trajeto que deveria durar uns 11 dias. Durou quanto tempo, gente? 40 anos.
de 11 dias durou 40 anos. Por que que de 11 dias durou 40 anos? Murmuração. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera, e seja sincero com você. Qual é o deserto que não termina na tua vida? Será que não é porque você é muito murmuradora? E essa passagem aí é muito linda, quando Paulo faz essa referência, porque ela traz uma história que aconteceu com esse povo. Esse povo começou a reclamar, começou a questionar que no Egito eles eram até mais felizes, eles eram escravos no Egito. Eles tiveram experiências com Deus vivo, experiências sobrenaturais, gente. Hoje, nós temos experiências muito sobrenaturais com Deus, glória a Deus por isso. Mas sem brincadeira, as experiências que o povo teve no Antigo Testamento, sério, Andressa, eu fico chocada como é que eles caíam e desviavam. Porque assim, Moisés batia, virava sangue o rio. Aí ele falava, vinha não sei o que, os gafanhotos lá. Falava assim, agora os primogênitos vão morrer. Os primogênitos começavam a morrer. Olha isso. Aí o exército de Faraó ia atrás do povo. Deus mandava Moisés bater, não sei o que, falar, o mar abria. E aí o povo saía atravessando com os pés secos no meio do mar. O povo sentia fome. E Deus mandava a comida cair do céu. Alguém aqui já viu uma comida cair do céu? Eu também não. Mas, mesmo assim, a essência murmuradora, a característica murmuradora, o pecado da murmuração, que não deixava esse povo, fez o povo ficar 40 anos no deserto. E olha só em Números 21, do versículo 4 ao 9, Gabi. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. O povo, porém, ficou o quê? Ficou o quê? Pois é. Toda vez que você ficar impaciente, dobra o teu joelho, ora. Começa a fazer uma lista de gratidão a Deus. Começa a olhar ao seu redor. Dá uma passeadinha pela sua casa. Vê se lá tem cama, água mineral para você beber. Abre a geladeira, vê se tem comida lá dentro. Observa se tua casa, tua família está lá com saúde e tal. Porque a tua impaciência, se você não bloquear ela, vai te levar para a murmuração. Continua, Gabi. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo... Quem falou contra Deus e contra Moisés? O povo. Olha o que eles falaram. Porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. Já estamos fartos desta comida, o quê? Gente, a comida miserável era o maná. O maná que Deus mandava do céu. Senhor, eu quero tanto marido, eu quero tanto marido, eu quero tanto marido. Aí Deus dá. Aí você fala, esse marido é imprestável. Eu quero tanto passar num concurso, eu quero tanto passar num concurso, eu quero tanto passar. Aí você estuda, Deus te abençoa. Aí você começa esse trabalho imprestável. Quero tanto ter filho, quero tanto ter filho, quero tanto ter filho. Deus dá e você, não tenho mais paz depois que eu tive esse filho, não consigo mais dormir. Quantas coisas na sua vida você tem chamado de imprestável? Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos israelitas. Quem mandou as serpentes? Foi o diabo? Foi quem? Não é o diabo que está te tocando não, gente. É o Senhor que está te ferindo, para ver se você aprende, cala a sua boca e para de murmurar e reclamar de tudo que Ele tem dado a você. Não vem dizer que é diabo não, é o próprio Deus de Israel, que está vindo com bisturi, ferindo você e falando para você, cala a sua boca, para de murmurar. Porque senão eu vou sim enviar um monte de serpente e elas vão picar você. E vai morrer, vai ter morte. Quem é que está
está morrendo perto de você? Quais serpentes que estão sendo trazidas por Deus através da tua murmuração? São os teus filhos? A vida não é brinquedo. O mundo espiritual é muito mais real do que isso que a gente está vivendo aqui. Enquanto a gente não entender que o mundo espiritual é mais real, a gente vai continuar patinando, batendo a cabeça no chão e fazendo bobagem. E a gente mesmo vai estar destruindo a história que Deus está tentando fazer da nossa vida. Cara, quantas serpentes estão dentro da tua casa? Só murmura. Para pensar, mulheres, por favor. Não tenho roupa para vestir. Está repreendido. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Aí o que Moisés fez? Orou pelo povo. Olha a misericórdia de Moisés. Óbvio que estampada pelo coração de Deus em Moisés. Versículo 8. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. O que essa passagem aí está querendo falar para a gente? O que significava essa serpente que Deus mandou Moisés colocar numa haste? Sabe o que essa serpente representa? O pecado. O pecado colocado na cruz. Coloca aí, Gabizinha, João 3, de 13 a 15. Em resposta, Jesus declarou, 3, 13 a 15. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quando Deus mandou Moisés fazer uma serpente e colocar lá na haste, Deus já estava falando que o Filho dele viria para nos redimir dos nossos pecados. E Jesus veio, tomou o lugar da serpente. Ele se fez pecado por todos nós. Quando a gente continua essa passagem aí, não precisa colocar não, Gabi, mas quando a gente vai para João 3,16, o que fala? Vem cá, Bia. O que está escrito, Bia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a gente peca, quando a gente murmura, a gente está colocando Cristo na cruz novamente. E sabe por que a gente murmura? Porque a gente não consegue resistir a amar mais a nós mesmos do que a Cristo. A gente passa a se amar tanto que a gente exige de Deus que nós tenhamos uma vida perfeita, que nada dê errado na nossa vida. E aí quando as coisas não saem da maneira que a gente espera, aí a gente começa a murmurar, a reclamar com Deus. Um dos maiores erros que cometemos na vida é achar que podemos desfrutar das coisas de Deus do nosso jeito, no nosso tempo, conforme a nossa vontade.
Precisamos aprender a aquietar nossa alma. Lembra do culto passado? Para desacelerar a urgência da nossa alma. O que me leva à murmuração é um egocentrismo, é uma vaidade, é uma soberba, é uma inquietação de alma, é uma ingratidão. Eu não consigo enxergar a vida com lentes de alegria. Eu tenho que achar algo para reclamar. Eu tenho que achar algo para reclamar. Eu conheço muitas de vocês, sei de onde Deus tirou vocês. Outras eu não conheço as suas histórias, infelizmente. Espero um dia poder conhecer a história de outras, de todas vocês e de outras mulheres. Mas eu sei da minha própria história. E o que Deus fez e tem feito na minha vida é muito grandioso, mas a alegria do Senhor passou a tomar conta do meu coração e trocou a lente dos meus olhos. O dia que eu descobri que Jesus me amava e eu me apaixonei por Ele. A partir daí, eu passei por uma cirurgia ocular. Eu que era uma pessoa extremamente murmuradora, extremamente pessimista, extremamente maldizente, mudou. E o meu milagre, a conversão do Rodrigo, veio anos depois. Eu não me tornei uma pessoa grata, porque o Rodrigo aceitou Jesus. Vocês conseguem entender isso? Eu não parei de murmurar, porque o Rodrigo se tornou fiel a mim. Conseguem entender isso? Eu me permiti ser transformada por Deus, porque eu conheci Jesus e me apaixonei por Ele. E eu me apaixonei tanto por Ele, que ali, a presença dEle me bastava. Eu acordava de manhã, eu tinha vontade de me arrumar, de arrumar minha casa, porque eu sabia que no final do dia eu ia para o culto, eu ia para a casa do Senhor adorar Ele. Eu dormia feliz, uma pessoa que queria se matar e que queria só ficar dormindo e não queria nunca mais acordar. Eu dormia feliz, porque quase todos os dias da semana, eu ia com as irmãs para o monte orar de manhã. E aí eu dormia muito feliz, porque eu queria acordar para ir para o monte. O meu milagre veio anos depois. Mas quando o meu milagre chegou, eu já tinha sido transformada por Jesus. E aí, a minha transformação colaborou para a minha casa ser transformada. Agora, como que eu quero viver o milagre das pessoas que convivem comigo, se eu não consigo viver o milagre no meu coração, na minha vida? Você tem que mudar a sua mente, mudar o seu olhar, mudar a tua visão, mudar as tuas características. Não é porque tudo que você queria que acontecesse, aconteceu. Você tem que mudar a sua mente, você tem que mudar a tua visão e tem que mudar o teu coração, porque hoje você sabe, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quando eu coloco a minha expectativa na mudança do outro, toda vez que o outro falhar, eu vou perder. Eu vou perder minha paz, eu vou perder meu fruto do Espírito, eu vou perder, sabe, tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Uma das coisas que colabora muito para a murmuração é quando você insiste em viver como se o seu umbigo fosse o centro do mundo. Não é, isso é antibíblico. O bíblico é que você não é nada no mundo, e o outro é tudo. Olha que coisa. Porque eu tenho que morrer para o outro viver.
Eu tenho que dar mais honra ao outro do que a mim mesmo. Então, quando você entende o mistério que envolve todos os princípios bíblicos, você consegue viver em uma paz que excede todo entendimento, porque você já não cria mais expectativa no outro. Você cria expectativa em si próprio, para você ser o caminho que vai pavimentar, como a Regininha pregou, que as pessoas cheguem ao céu. Então, não é mais sobre o que o outro faz ou deixa de fazer que vai tirar minha paz. É sobre o quanto eu vou me dedicar para ser mudança na vida de alguém. Não é mais sobre o quanto as pessoas vão fazer o que eu quero que elas façam. É o quanto eu estou disposta a morrer para que eu seja a resposta de tudo aquilo que as pessoas esperam de Deus. Por quê? Porque Deus vai nos usar, nós, mulheres, para instrumentalizar os milagres dele na terra. Você tem noção disso? Quem aqui quer ser instrumento de milagre de Deus aqui na terra? Mas aí existe um egocentrismo tão exagerado e tão absurdo, que se a pessoa não for do jeito que você quer, você descarta ela. E se você não descartar ela fisicamente, você descarta ela emocionalmente. Ela não serve para mim. Ninguém vai ser exatamente do jeito que você espera que seja. Sabe por quê? Porque nem você consegue ser exatamente o que Deus espera que você seja. Então não adianta. Não adianta. A gente precisa amadurecer para receber, saber receber o não de Deus, o não da vida, a porta que fecha, a doença que chega, a má notícia. Se eu não amadurecer emocionalmente e espiritualmente, eu vou ser como um coqueiro na praia, que fica balançando de acordo com o vento. Eu não vou me manter firme. Se eu não for madura, todos os nãos da vida vão me levar para o lugar da murmuração. Vocês estão entendendo, mulheres? Faz uma reflexão do seu dia hoje. De quantas coisas você reclamou hoje? Do trânsito? Do frio? Ah, pastora, mas isso é tão rotineiro. Mas as pequenas coisas também revelam aquilo que está dentro do nosso coração. Porque todas as nossas ações e reações, não interessa se elas são pequenas ou grandes, elas estão vindo de dentro para fora. E estão revelando o que está dentro de mim. Vocês estão entendendo? Uma pessoa murmuradora, ela nunca vai encontrar contentamento. Nunca, 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 nunca. Isso é tão triste. Cara, isso é tão triste. Pessoas que têm tudo, mas não conseguem encontrar contentamento. Só enxerga a vida com olhos, sabe, amargurados, nervosos. Aí fica fazendo uma lista de desculpa, lista de desculpa, lista de desculpa. Ai, é porque eu sofri um abuso quando eu era criança. Ai, é porque meu pai me abandonou, porque minha mãe me abandonou. Ai, é porque eu estou com problema hormonal. Ai, é porque eu não comi hoje. Ai, é porque eu não dormi hoje. Cara, para de dar desculpa. Se você percebe que tem algo desgovernado dentro de você por um perdão que você ainda não revelou, Jesus te ensina a perdoar. Perdoa. Se você realmente está achando que o seu descontrole é fruto de algo físico, procura um médico. Vai se tratar. Sabe? Mas para de reclamar. Toma uma providência.
Pessoas inconstantes, pessoas murmuradoras, elas são inconstantes, olha. Um dia está muito bem, elas são bipolares espiritualmente. Pronto, gostei dessa palavra. Uma pessoa murmuradora, ela é bipolar espiritualmente falando. Ela só reclama, ela não consegue ver nada de bom. Ela põe uma lente, ela põe um óculos na cara dela, igual esses óculos de filme, que é tecnológico, que aparece tudo aqui, você olha para a pessoa e você aparece uns negócios vermelhos aqui, e vai falando tudo da pessoa. A pessoa murmuradora, ela tem certeza que o óculos que ela enxerga a vida, está dando a ela todas as informações reais, só que na verdade ela está enxergando todo mundo com a lente do coração dela. Murmuração é um insulto a Deus. Se você quer murmurar, não ore não. Cara, porque a murmuração não tem nada a ver com a oração. A gente vai chegar na parte da adoração. Já estou caminhando para o fim. Teve algo que eu escutei do pastor Cote, nessa última IFOL, que explodiu no meu coração. Eu anotei bem grande no meu caderno, anotei na minha Bíblia, anotei em tudo, vou anotar na minha testa, vou anotar nas minhas mãos. Dalila vai lembrar dessa frase, que ele foi bem enfático, né? Quem murmura não tem vida de oração. Não tem. Você pode se achar religioso, você pode achar que você vê demônio, mas se você murmura, você não está tendo uma vida de oração. Por quê? Porque a oração é a adoração que você presta ao Deus vivo. Então não combina eu entrar na presença do Deus vivo, me quebrantar, entregar meu coração a Ele, entregar minha vida a Ele, adorar, levantar, abrir a porta do meu quarto, ou do meu escritório, ou sei lá onde você ora, e lá vem essa pessoa aí que eu não gosto. E já começar a murmurar. É um paradoxo isso. Não combina. A maneira pela qual nós vencemos nossas lutas é orando e crendo em Deus, não é murmurando. Por favor, mulheres. Tem gente que está perdendo a promessa de Deus porque é murmuradora. Tem gente que está jogando fora o milagre que Deus queria fazer porque é rebelde. E você vai acabar sozinha. Você vai perder até a presença de Deus. Porque eu acho que uma das piores coisas é quando os nossos olhos se abrem e a gente vê a nossa responsabilidade diante das coisas que deram errado na nossa vida, sabe? Eu falei no culto passado, ou no anterior, não lembro, que uma das coisas mais lindas que eu aprendi com o pastor Rodrigo foi muitas coisas eu aprendo, né? Mas a história do elásticozinho, sabe? Puxa o elástico. Puxa lá na frente e vê. Se eu ficar falando isso lá na frente, o que vai dar? Se eu ficar só murmurando, vou puxar lá na frente, o que isso aqui vai dar? Não vai dar bom, vai dar ruim, porque vai trazer maldição para sua casa. Eu não quero comer do fruto da murmuração. Eu não quero, Flora. Eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim, sabe? Eu quero que o Senhor me deixe muda, se necessário for. Eu quero que a minha voz perca o som, se necessário for. Mas eu não quero ser uma pessoa murmuradora. Eu não quero que os meus filhos, que dirá os meus netos, a gente estava no casamento do... A Clá tá aí? Foi no banheiro? A gente estava no casamento da Rafa e do João Miguel, filhos da Vivi, o filho da Vivi e do Wagner.
Cara, casamento lindo, perfeito, maravilhoso. Meu Deus, tudo lindo, tudo lindo. Eu fiquei tão emocionada lá. Tudo maravilhoso. A cerimônia linda, o lugar, gente, eu nunca vi um lugar daquele. Parecia que Deus tinha colocado a gente dentro do Jardim do Éden. Um lugar que era um jardim fechado, né, Beta? Coisa mais linda, né, Mari? Impressionante, né, Lica? A gente ficou assim emocionada, né? Claro, eu perguntei para você que eu ia contar uma história aqui, mas não é só para você, não é só para você ouvir também. E eles estavam muito emocionados, mas eles estavam muito felizes, muito felizes, muito felizes. E de repente chegou na hora das alianças. Aí entrou a vozinha da Rafa, bem velhinha, levando alguma, acho que era aliança, não lembro. E aí entrou a vozinha do João Miguel. O João Miguel era o noivo. Gente, quando ele se deparou com a avó dele, ele começou a chorar, não foi? E ele abraçou a avó dele, ele chorava tanto. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que essa avó semeou no coração desse neto? Para no dia do casamento dele, mesmo com o pai e a mãe ali, a noiva ao lado dele, quando ele viu a avó dele, ele se emocionou profundamente, e ele chorava, e ele abraçou ela, né? Ficou abraçado com ela, e aí eu fiquei imaginando, meu Deus, quantas coisas lindas ela deve ter plantado no coração dele, ela deve ter sido uma referência para ele. O que você quer representar para a vida daqueles que você ama? Que memória você quer construir na vida dos seus? Eu até hoje luto com todas as minhas forças para arrancar da memória do Renan e do João tudo que eles já viram. Porque eu era aquela mãe terrível, murmuradora, eu reclamava de tudo, eu só reclamava, e meus filhos não mereciam ter crescido num lar assim. E hoje eu tenho uma aliança com Deus, que há muitos anos atrás eu fiz essa aliança com Deus, depois que Jesus entrou na minha vida, depois que Jesus me curou, me libertou, e ainda continuo sendo curada e liberta, abre aspas, tá? Para não achar que eu estou perfeita, não estou. Mas um dia eu fiz uma aliança com Deus. Deus, nunca mais, o Renan e o João vão me ver chorando, gritando, murmurando, reclamando. E nunca mais meus filhos me viram assim. Nunca mais. Eu confessei uma característica para o Maurício Pamari na academia, né, que eu tenho vivido mais fortemente, mais continuamente, que eu descobri uma estratégia para aliviar a pressão. Aquelas coisas que me estressam muito, Lu, eu entro no banho sozinha. Eu mesma, comigo mesma e Jesus. Aí eu falo, Jesus, tampa os ouvidos. Aí eu imagino que as águas que caem de chuveiro é a pessoa que eu queria dar uns tapas. E aí, enquanto eu estou tomando banho, Joelma, eu falo tudo que eu quero para essa pessoa. Tudo. O que eu penso, o que eu acho. Brigo, Joelma, que você não tem noção. Termino o banho, plena. Mas ninguém vê. Ninguém vê. Porque eu não quero mais ser uma pessoa que cria memórias de desequilíbrio, de doença, de estresse. Eu quero, muito pelo contrário, se eu tiver que dar minha vida para proteger a memória de alguém, eu protejo. Eu protejo. Eu protejo. Você tem protegido a memória? Você tem protegido as pessoas que estão com você? Ou você tem ajudado a destruir a reputação delas com as suas caras, bocas, críticas e murmurações? Mas glória a Deus, que a gente hoje também vai falar de um fruto muito bom. O outro fruto, que é o que a gente vai decidir comer a partir de hoje, amém? Adoração. Atos 16, do versículo 19 a 31.
Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós romanos somos proibidos de aceitar ou praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Meu Deus. Vocês estão entendendo, gente? Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos, O que eles estavam fazendo à meia-noite? É esse Paulo e Silas aí ou mudou as pessoas? Foram eles que tiveram as roupas arrancadas? Foram eles que foram açoitados em praça pública? Foram eles que foram humilhados? Foram eles que foram maltratados? E o que eles estavam? Foram presos? Tinha um carcereiro vigiando eles. E o que eles faziam à meia-noite? Hinos a quem? E quem ouvia eles? Tem gente te ouvindo. O que você está fazendo? O que você está falando enquanto as pessoas te ouvem? De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Soltaram só de Paulo e Silas? Quando eu adoro, as correntes das pessoas que estão comigo também são quebradas. Quando eu adoro, tem libertação na minha casa. Quando eu adoro, os meus filhos são alcançados pelo poder de Deus. Quando eu adoro, eu impacto pessoas pelo poder de Deus. Porque que foi que fez o poder descer como um terremoto? A adoração. Mas é necessário, mulher, que você entenda hoje que da mesma forma que a adoração faz um poder descer do céu e quebrar cadeias, a sua murmuração também faz descer poder do mundo sobrenatural. Só que não é para desatar cadeias, é para prender as algemas. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faça isso. Estamos todos aqui. Meu Deus do céu. Vai, Gabi. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Paulo, eu assisti um Rios hoje, no final do dia. Eu já tinha montado a palavra. Um Rios de uma moça, eu nem conheço ela. E ela trouxe uma palavra linda sobre Paulo. E ela trouxe o versículo de Atos 9,16. Põe aí, Gabi.
Volta para o 15. O Senhor, porém, disse a Ananias: vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. O Senhor estava falando de quem para Ananias? De Paulo, não é? 16. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu. E aí nesse rios, não sei se ela é evangelista, se ela é pastora, eu não conheço ela, até comecei a seguir, mas não deu tempo de ver quem ela é. Ai, foi lindo esse rios. Ela falou mais ou menos assim, eu escrevi para não perder a ideia, mas foi muito mais bonito do que o que eu escrevi aqui. Quando Deus chamou Paulo, Ele não prometeu riqueza, Ele não prometeu restituição, Ele não prometeu mansão, Ele não prometeu o carro do ano, Ele não prometeu a esposa dos sonhos de Paulo, Ele não prometeu que Paulo teria muitos filhos e netos e bisnetos. Sabe qual foi a promessa dele? Vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Meu Deus. E aí a gente começa a entender Paulo quando ele fala, morrer para mim é. A gente começa a entender Paulo quando ele fala assim, eu tenho por perda todas as coisas em Cristo, porque as coisas passadas eu considero elas como esterco. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ela termina esse rios de uma maneira gloriosa, falando que no dia da morte, que estava se aproximando a morte de Paulo, antes dele morrer, Paulo deixa aquele versículo lindo, 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 que muitas vezes é usado nas lápides dos cristãos que adormecem esperando o Senhor. Combati, acabei e guardei. Paulo não terminou a vida dele falando, conquistei muitas coisas, comprei a casa dos meus sonhos, casei com a mulher mais linda da cidade, fiquei famoso, tinha 1 milhão de seguidores, meus posts tinham 5.000 curtidas. Ele terminou a vida dele falando o quê? Combati o bom combate. Paulo era um soldado. Paulo era um guerreiro. A experiência que ele viveu com Deus foi suficiente para ele entender o propósito e o chamado da vida dele. E enquanto ele esteve na terra, ele cumpriu o chamado e o propósito da vida dele. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Não se perdeu na centralidade do seu próprio umbigo. Não quis fama. Não quis ser favorecido. Muito pelo contrário, ele era açoitado, humilhado e adorava ao Senhor. Mulheres, por favor, que essa palavra seja uma palavra rema para o seu coração. Que essa palavra mude a sua mente, renove a sua mente, e você saia daqui completamente transformada, e entendendo que nós somos chamadas para sermos aquelas que adoram o Senhor em espírito e verdade. E a adoração é muito diferente de ficar cantando música aqui na igreja, ou escutando louvor dentro do carro. Isso é adoração, mas sabe qual é a essência da adoração? Quem sabe? Quando Abraão pegou a mão de Isaac para levar para o Monte Moriá, o que foi que Abraão falou? Vamos ali? O que é adorar o Senhor? Sacrificar. Você não está sacrificando? Então você não está adorando. Você não está morrendo para a tua casa viver? Então você não está adorando. Adorar é muito mais do que cantar hino. Cantar hino é maravilhoso, eu sou apaixonada. Glória a Deus pela pastora Sara. Mas a pastora Sara como uma grande adoradora, a Deia como uma grande adoradora. A Deia está ali, né, Deia? Você? Cadê a Andréia? Ali a Andréia como uma grande adoradora.
Eu tenho certeza que vocês sabem disso, pastor e Andréia. Adorar é se prostrar. Adorar é se humilhar. Adorar é chorar pelo pecador. Adorar é falar: Senhor, eu não largo o anjo enquanto a salvação do meu esposo não chegar, enquanto o meu filho não for salvo. Eu conto para vocês o meu testemunho, que quando eu conheci Jesus, Jesus me atraiu porque eu queria a restauração do meu casamento. E eu conto para vocês que tudo que eu queria era um marido muito bom, que não fosse grosso comigo, que não adulterasse, não me traísse, não chegasse bêbado, não fizesse grosseria. Nada acontecia. Até o dia que o Espírito Santo falou comigo. Não é sobre ele ser um bom marido. É sobre ele ser salvo. E aí Jesus perguntou para mim: você está disposta ao quê? Para esperar pela salvação dele. E eu falei: Senhor, tudo. E eu posso falar uma coisa para vocês, mulheres? Do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. E acredite quem quiser. Se o Rodrigo ainda não tivesse convertido, eu estaria até hoje amando a Jesus, tratando ele bem, esquentando a comida dele, pondo no micro-ondas, dobrando meus joelhos por ele, chorando por ele. Certa feita, agora vai para o YouTube, né? Não posso citar muitos nomes. Estou aprendendo, gente. Ficou tanto tempo sem YouTube que certa feita, uma ovelha muito amada, mas quem souber quem é não pode falar o nome. Uma ovelha muito amada. A maior experiência que ela teve com Deus, de tudo que ela já me contou, foi o dia que ela olhou para as filhas dela e chorando ela falou para Deus: Deus, eu estou disposta a tudo, ainda que ele nunca converta, ainda que ele nunca me respeite, as minhas filhas não vão ficar debaixo da maldição do divórcio. E essa mulher, ela é uma adoradora. Ela não perde nada na casa do Senhor, ela prioriza. Ela prioriza. Porque ela sabe que o primeiro ministério dela, quase que eu apontei para ela. Ela sabe que o primeiro ministério dela depende do tanto de Deus que ela tiver dentro dela. Então ela sabe que ela precisa vir para quando ela chegar lá, ela está adorando, sacrificando. E hoje, eu estava com a Clá, alguns dias para trás, porque eu não posso dar muitas dicas. E de repente a gente viu uma foto. E aí a Clá virou para mim e falou assim: Flá, esse aí é o maior milagre que os meus olhos já viram. Glória a Deus pela sua vida, mulher. Onde quer que você esteja, você é uma adoradora na essência. Eu descobri essa senhora ali, que eu disse que já até conhecia ela, né? Eu também não conhecia ela. Mas é uma história linda. Ela teve 8 filhos e quando ela tinha 36 anos, o esposo dela morreu. E ela é uma grande mulher de Deus, uma mulher de oração. E eu fiquei maravilhada com esse testemunho.
Imagina você no auge dos seus 36 anos, com 8 filhos dentro de casa, sem você trabalhar, e detalhe, sem o seu marido ter sido um homem milionário, rico, com muitas posses, enfim. E você recebe a notícia da morte do seu marido em um acidente de carro, um caminhão bateu de frente com o carro dele. E detalhe, ela contando a história, Lu, desse marido, disse que era assim um homem maravilhoso. Que o dia que ele pediu ela em casamento, ele perguntou para ela: você está disposta a ter 10 filhos? Porque para mim, eu quero ter uma família grande, eu quero ter uma mesa grande. Diz que ele vivia para cuidar dela e dos filhos. Ele falou para ela: você nunca vai precisar trabalhar, ainda que a gente tenha pouco dinheiro, você vai ficar em casa. Tratava ela igual uma rainha. Aos 36 anos, ele morreu. E essa mulher vai no jardim, levanta as mãos para os céus e fala: Senhor, eu quero te agradecer pela morte do meu marido, porque eu não vou te adorar só na alegria, eu vou te adorar no sofrimento. E o final dessa partezinha é um podcast lindo lá do Jesus Cop. Depois vocês procuram lá, vale a pena assistir. É lindo, eu assisti tudo. História linda, que mulher linda, que mulher de Deus, que mulher sábia, que mulher adoradora. E o finalzinho que eu separei aí para a gente assistir, eu acho lindo isso que ela fala. A gente tem que aceitar a vida que Deus está nos dando. Porque se a gente crê que Deus é o dono da nossa vida, Ele está dando a vida para a gente do jeito que está sendo. E se a gente permanecer na presença dEle, igual a gente conversou no culto da semana passada, a gente vai conseguir romper e ser feliz. E aí lá no final, gente, ainda que as coisas não saiam conforme a nossa expectativa, a gente vai ter a certeza que elas saíram, se eu obedecer e viver em santidade, exatamente conforme a expectativa daquilo que Deus criou para a minha história. E aí todas nós, quando estivermos no nosso leito de morte, em nome de Jesus, se nossa vida não for ceifada, está repreendido por acidentes, por coisas inusitadas, e a gente tiver o tempo para falar nossas últimas palavras, nós falaremos: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando eu vi essa senhorinha falando, ela fala dos filhos, hoje ela é cheia de netos. Como isso mexe comigo? Isso volta ao nome da nossa igreja, Igreja Gerações. Gerações conecta com legado. E quando a gente se torna reino, a gente passa a ter uma família em Cristo. Então não é mais só sobre a minha casa, é sobre a família que eu convivo em Cristo Jesus. Que tipo de legado a gente está vivendo? Que tipo de legado a gente está construindo? Será que eu tenho sido o tipo de mulher que conta um milagre hoje, aí amanhã, por conta das minhas inconsequências emocionais, eu rasgo o milagre e ainda culpo a pessoa? Eu vou estar envergonhando ao Senhor. Aí as pessoas que começaram a ter fé em Cristo, porque viram o meu milagre, aí eu vou acabar de matar elas, porque elas vão falar assim: ixi, era fogo de palha aquilo ali, ó. Por quê? Porque se nós não nos tornarmos mulheres adoradoras e formos mulheres murmuradoras, a gente vai colecionar desistências nas nossas vidas. Fica de pé, por favor. Pastora Sara. Deus criou tudo. Deus criou você. Deus criou sua casa. Deus criou sua família. Então tudo o que você tem hoje, se você realmente crê que Deus criou, você pode ter a certeza que tem a semente de Deus.
em cada pedacinho da sua vida. E aí, se cada pedacinho da sua vida tem a semente de Deus, você tem que ser aquela que vai adubar essa semente e não matar essa semente. Você que tem que ser aquela que vai colocar água na semente e não aquela que vai jogar areia ou terra na semente. Você tem que ser aquela que vai discernir se essa semente daquilo que Deus te deu e criou precisa da luz do sol para germinar, ou se ela precisa da sombra para germinar. Eu me lembrei, eu moro em casa, e eu gosto muito de falar com Deus no jardim. Eu tenho tantas experiências com Deus no jardim. E hoje estava tipo uma aguinha assim no chão. Eu acho que foi dos moços da piscina. Só pode ter sido. Se não foi, agora que eu me toquei, que é porque um cano estourou, né? Mas eu acho que foi dos moços da piscina. E toda vez que dá essa aguinha, eu não sei a explicação, mas enche de mini borboletas. Mini borboletas, fica cheio de mini borboletas, amarelinhas, verdinhas, laranjinhas. E aí, de repente, começa a chegar umas borboletas grandes. E como eu moro em casa, é muito interessante porque eu vejo muita borboleta surgir. Mas antes de ver a borboleta surgir, eu vejo quem? A lagarta. Elas vêm arrastando pelo chão, a cara no chão, nem tem cara, né? Mas finge que ela tem cara, finge que é do desenho animado. Ela vai se arrastando, né? Só se arrastando. Aí ela sobe a parede. Aí ela acha um local que ela, sei lá, entende que é seguro. E aí, de repente, já não é mais uma lagarta, é um casulo. E é um casulo bem fechadinho. E ali aquela lagarta fica lá. Eu não sei, eu não estudei. Me ocorreu essa lembrança agora. Eu não estudei quanto tempo uma lagarta fica no casulo para virar uma borboleta. Mas sabe, tem momentos na nossa vida que a gente vai precisar ficar no casulo. E a borboleta, quando ela está no casulo, ela está passando por uma transformação, por uma metamorfose. Porque como é que pode um bicho tão feio se tornar um animal tão bonito? Como pode uma lagarta tão feia se tornar uma borboleta tão colorida? E aí, para essa lagarta que vira borboleta no casulo, para ela sair do casulo, ela tem que fazer a parte dela, ela tem que fazer o esforço dela para romper o casulo. A nossa história, inevitavelmente, ela vai ser marcada por casulos. Mas se a gente estiver com o Senhor, esses casulos vão nos transformar para que nós sejamos mulheres melhores. E o que vai romper o casulo é a nossa adoração. Eu quero tanto que essa palavra entre no coração de vocês e faça
lugar e nos reuniu nesse lugar, é porque Ele tem promessas lindas. É porque Ele olha para a gente e não vê quem nós estamos sendo, mas Ele vê aquelas mulheres que Ele vai nos fazer ser. E Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer transformar a nossa história. Mas aí, de repente, de maneira assim, imatura, como crianças chiliquentas, birrentas, ao invés de a gente se deleitar no Pai e acreditar que Ele está fazendo o melhor para nós, a gente começa só a murmurar, só a reclamar. A gente tem a capacidade de murmurar sobre aquilo que ontem era o motivo da nossa oração. E a Bíblia é muito clara. Toda vez que eu murmuro, algo é destruído. Agora, toda vez que eu adoro, algo é posto em liberdade. Adore, não murmure, seja grata e não ingrata. Para de querer mudar as pessoas, mude você. Não veja mais as pessoas apenas como meros seres humanos. Veja as pessoas como homens e mulheres que precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus. E se você se diz crente, evangélica, cristã e fiel, você tem a obrigação, sim, de pegar na mão de pessoas e levar elas de encontro a Jesus. Isso não é uma sugestão de Jesus, é uma ordenança de Jesus. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para pregar as boas novas da salvação, é para curar os enfermos, é para libertar os cativos. Mas aí, de repente, você é tão egocêntrica, você olha tanto para o seu umbiguinho, que se estiver me dando muito trabalho, ou não estiver fazendo o que eu quero, aí eu não quero mais. Não quero mais. Tô com raiva. Vou sair de casa. Cresce, mulher. Para de tomar leitinho. Bora pro alimento sólido. Bora ser racional. Vai ter dor, mulher. Vai ter dor. Eu contei do Rios, da pastora, evangelista, missionária, que eu não conheço, que trouxe a história de Paulo. Jesus, quando foi ter um encontro com Paulo, ele falou que era necessário que Paulo entendesse que ia sofrer pelo evangelho. Você acha que Jesus alcançou a tua vida para quê? Para você morar numa mansão, andar no carro de luxo, passear de lancha, tomar água de coco? Não! Ele conquistou você, ele interceptou sua história para colocar em você uma armadura celestial, para você marchar todos os dias, para ganhar vidas para Jesus, tirar pessoas do inferno. Esse é o único objetivo. Esse é o único motivo pelo qual Ele nos encontrou e interceptou a nossa vida. O resto é resto. E se acontecer, glória a Deus. Mas se não acontecer, eu sigo ganhando vidas para Jesus. Eu sigo sendo um bom exemplo de Cristo. Eu sigo amando a mensagem da cruz. Por favor, a partir de hoje, quando terminar esse culto e você sair por aquela porta, faça uma oração e fale com Jesus. Jesus, tenha misericórdia de mim. Espírito Santo, me incomoda toda vez que eu for murmurar, toda vez que eu vou falar mal de alguém, porque quando eu falo mal de alguém eu estou murmurando. Toda vez que eu for reclamar da vida que o Senhor me deu, mulher,
A vida que você tem é a vida que Deus está te dando. E Deus está te dando isso de acordo com o propósito dele, mas também de acordo com a semente que você está semeando, de acordo com a sua santidade, de acordo com a sua obediência, de acordo com o seu grau de renúncia e de redenção. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Deus é justo. Todas as bênçãos que Ele pode dar para a sua vida aqui na terra não se compara ao desejo que Ele tem de te ver no céu com Ele. Mas aí, isso é um fato intransponível. Mas a minha pergunta é: de verdade, a minha pergunta é: o que é que vale mais para você? É a vida na terra ou a vida no céu? Porque se você disser que é a vida no céu, eu vou te falar: minha irmã, então você precisa converter. Você precisa aquietar a tua alma. Você precisa ter domínio próprio, minha irmã. Você precisa mudar a forma que você fala. Você precisa mudar a forma que você age e reage. Você precisa crescer. Você precisa virar soldada. O que importa mais para você? A vida na terra ou a vida no céu? O que você prioriza mais? As coisas da terra ou as coisas do céu? O que é mais importante para você? Os compromissos da terra ou os compromissos do céu? O que é mais importante para você? Ter um marido bonzinho ao seu lado, que te trata muito bem, princesinha? Ou você ter a certeza que até o último dia da vida do seu marido, você vai estar guerreando pela salvação dele, porque você recebeu a palavra lá de Atos, que fala que você e a sua casa serão salvos. O que você tem decidido fazer e viver? Você tem decidido viver pelo seu próprio umbigo, pelos desejos da sua alma? Ou você tem decidido morrer para que o outro viva todos os dias, a começar pela sua casa? Tudo que Deus cria tem uma semente dele. Então não desperdice nada do que Deus está te dando. Porque se veio de Deus, tem uma semente dele. Vamos adorar? Perto quero estar, junto aos seus pés.